Olá, muito boa noite. Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no lar de cada um de vocês. Nós estamos aqui nessa noite de domingo para darmos continuidade a uma série de mensagens que fala a respeito da família em perigo. Mas desde já quero agradecer pelo carinho da sua audiência, por vocês abrirem a porta dos seus lares para que a palavra de Deus possa adentrar. É sempre uma alegria e um privilégio poder estar com vocês. Quero desde já pedir aí para que vocês curtam, para que vocês compartilhem esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas, para que ele se torne mais relevante e para que o evangelho se propague ainda mais, tá bom? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 2, apenas o versículo 24. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, versículo 24. A palavra de Deus nos diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vou repetir. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? A nossa igreja aqui do Jardim Urano está aí no mês de junho, pregando aos domingos a respeito da família, e família em perigo. E hoje o subtema, dentro do tema geral, que é família em perigo, é sobre o perigo do pluralismo. Essa palavrinha é meio difícil de falar, quase um trava-língua, né? Pluralismo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, o perigo do pluralismo na família, tá bom? Eu quero que você esteja bastante atento, porque nós não vamos falar de algo tão novo. Nós vamos falar de algo, de uma prática, de um sofisma, né? De uma corrente de pensamento que já circula aí há um certo tempo. Para a gente falar do pluralismo, nós precisamos falar também um pouquinho do relativismo, do secularismo, de uma sociedade pós-moderna. E só para vocês entenderem um pouquinho essa questão do perigo do pluralismo, nós precisamos voltar ali para o século XIX, século XX, onde um famoso pensador e filósofo chamado Nietzsche, ele começa a surgir através dele uma corrente de pensamento que depois vai se estruturar na sociedade, e a sociedade vai desenvolver outros pensamentos e outros tipos de estruturas e práticas decorrente desse pensamento aí de Nietzsche. Nietzsche é o famoso autor da frase: se Deus não existe. Se Deus não existe, logo tudo é possível, tudo é permitido. Esse pensamento de Nietzsche, ele visa a questionar as verdades absolutas, as verdades sólidas. E aí vai ganhando força nessa corrente de pensamento secularista, secularizado, onde o secularismo, ele tira Deus do centro. Agora já não é mais Deus e nem as verdades de Deus. Agora segue-se todo um calendário, segue-se todo um cronograma humanista, aonde o ser humano, ele é o centro, ele é a medida de todas as coisas e é a vontade do ser humano que deve ser satisfeita, não importa ela qual seja. Todo e qualquer ser humano, todo e qualquer hábito, toda e qualquer verdade, todo e qualquer pensamento ou teoria deve ser respeitado, deve ser considerado. E essa corrente de pensamento, ela é um tanto quanto perigosa, porque nós sabemos que nem tudo que existe por aí é bom. Já dizia o apóstolo Paulo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E falando de família e pluralismo
da família, o perigo do pluralismo na família. Se a gente fosse falar aqui do pluralismo, propriamente dito, ele é muito abrangente. Existe o pluralismo no direito, o pluralismo na sexualidade, existe muitos tipos de pluralismo. Mas falando do pluralismo na família, nós precisamos entender o seguinte, que o que é, de fato, o pluralismo? O pluralismo é esse conceito, é essa ideia de que tudo é possível, de que eu posso todas as coisas, de que existe muitas opções, e dentro das muitas opções, não pode-se dizer que uma só é correta. Isso é um desrespeito com tudo, com toda a diversidade. O pluralismo, ele prega a diversidade, que a diversidade tem que prevalecer, os direitos, as diferenças devem ser respeitadas e tem que existir a tolerância. Pensando nessa questão, e existe muitas coisas que devem ser consideradas, mas eu quero que você entenda o pluralismo a partir de uma ótica bem simples que eu vou trazer aqui agora. Um exemplo, quero fazer uma analogia para você entender de uma vez por todas o que é o pluralismo. Imagine uma praça de alimentação de um shopping. Quem já foi num shopping, uma praça de alimentação, ou você que não sei, de repente foi numa galeria, onde tem vários tipos de comércios ali de alimentação, mas pense na praça de alimentação de um shopping, onde você olha, em volta existe inúmeras variedades, possibilidades e diversidades de comida. Tem comida chinesa, tem comida japonesa, tem comida mineira, ali naquela praça de alimentação, ali tem a comida... os mais variados tipos de comida, tem um hambúrguer, a comida norte-americana, né? McDonald's, Subway, e por aí vai. São muitos e muitos tipos e variedades de comidas que são oferecidas para atender os mais variados gostos e para atender os mais variados tipos de público. E ali, imagine só, dentro dessa praça de alimentação, alguém dizer ali, para que seja um brasileiro, dizer que a comida mais adequada para um brasileiro, a comida mais correta para o brasileiro é a comida tal, é a comida A ou B. Onde já se viu isso? Isso é um absurdo, é uma arrogância dizer esse tipo de coisa, né? Porque todos os tipos de comidas devem ser respeitados, o gosto não se discute e ninguém pode querer dizer qual é o melhor tipo de comida, ou qual que faz mais bem para a pessoa, o mais nutritivo e por aí vai. Então, pluralismo é isso. Pluralismo, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu modelo. E se você for trocar ali aqueles modelos de comida por modelos de família, pense agora comigo, por modelos, vamos pensar agora em termos de modelo familiar. Existe o modelo familiar tradicional, um modelo baseado no padrão bíblico, do padrão divino, do padrão das Escrituras Sagradas. E o modelo das Escrituras Sagradas é esse que nós acabamos de ler aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde um homem toma para si uma mulher, ambos se casam, vão morar juntos e constituir uma família, vão se multiplicar, vão ter filhos e ali formam uma família. Então, o modelo tradicional, o modelo conservador, o modelo do padrão divino, padrão bíblico, é um homem macho, uma mulher, fêmea, estou sendo redundante mesmo, e os seus filhos. Mas com o passar do tempo, vem surgindo outros modelos de família. Não só mais o modelo homem, mulher e filhos, mas agora existe também outros modelos e padrões. E aí, esses modelos e padrões pode compreender a poligamia. Existe outros modelos de família também, além da poligamia, que pode ser 2 homens e uma mulher, um homem e 2 ou 3 ou 4 mulheres, o marido, a mulher e a amante, são modelos que existem hoje, estão por aí na sociedade. Existe o modelo homoafetivo, onde tem
duas mães e os filhos, ou dois pais e os filhos, e por aí vai. Existem outros modelos de família também, inclusive no Oriente. No Oriente, onde homens de 40, 50 anos casam com criancinhas de 8, 10 anos. Esse é um modelo que nós não podemos dizer outro, segundo a nossa cultura, a cultura brasileira, que é um modelo de pedofilia, né? E o que dizer, então, da cultura e da cosmovisão do estupro? Vocês percebem que nem todos os modelos, vocês percebem o perigo dos modelos de família? Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Tudo aquilo que fugir do modelo de Deus, tudo aquilo que fugir do modelo e do padrão bíblico, vai trazer um desequilíbrio e pode trazer uma autodestruição. É o autoengano. E eu quero falar aqui para vocês hoje do perigo e do autoengano, que é o pluralismo. Eu quero citar aqui, que eu achei muito interessante, eu quero citar o pastor Jonas Madureira, que ele numa aula, ele estava dando uma aula de ética e cidadania, e ele estava falando sobre o pluralismo, falando mais especificamente sobre o niilismo. O niilismo é uma corrente de pensamento dentro do pluralismo, ele deriva do pluralismo. E aí, o professor... ele foi falar a respeito também desse perigo do pluralismo e do niilismo. O conceito do niilismo é o seguinte, é que o mundo é um absurdo e que tudo é um absurdo. Nada está certo. Se nada está certo, então logo também nada está errado. Qualquer modelo serve. E esse é um autoengano, esse é um perigo muito grande. E aí o pastor e professor Jonas, na sua aula, falou, olha, se você se identifica, um aluno falou que se identificava com essa visão do niilismo e do pluralismo. Mas, professor, eu me identifico, eu acho legal, porque eu acho que tudo é um absurdo e que também tudo é válido. A gente pode ser o que quiser e fazer o que quiser. Essa visão é muito boa, é legal. Nessa visão todo mundo vai ser aceito, todo mundo está incluído, maravilha. Aí o professor falou o seguinte, legal, então faz o seguinte, casa com a tua irmã. Por que você não casa com a tua irmã? Falou, professor, mas aí também. Não, casa com a tua irmã, é mais fácil. Você já conhece ela, você já sabe quem ela é. Pela lógica, não tem como dar errado. Você já sabe, você já conhece. Não vai ter problema, você não vai ter surpresa nenhuma no casamento. Casa com a tua irmã. Aí... ficou assim, tal, não, aí não. Falou, então você está vendo, você não aceita casar com a tua irmã, sabe por quê? Porque na verdade você é um cristão, você tem valores, princípios e éticos que te diz que não é correto casar com um irmão, porque isso é incesto. E aí pairou um silêncio na classe, na sala de aula, da universidade, e aí de repente surge um outro aluno lá e diz que identifica também com a visão. Aí o professor, muito sapiente, muito sábio, ele pega e fala o seguinte, bom, gente, já que tudo é válido, tudo é um absurdo, mas também tudo é válido, pode tudo, então, o que dizer, o que vocês acham da pedofilia? E a cosmovisão dos estupradores? E aí? E aí a classe ficou já assim meio que já atônita, né? E aí teve um dos alunos que caiu na besteira de falar, por que não? Aí já na hora a classe toda virou um alvoroço, foi em cima daquele aluno lá, você está maluco, você está doido, pedofilia e estuprador... Aí o professor falou, calma gente, que nós temos muitos cristãos aqui na sala de aula. Temos muitos cristãos. Gente, por que eu estou dizendo isso? Presta bem atenção. Dentro de todos os modelos que existem por aí, todos os modelos, o modelo da pedofilia, onde se casa com um menor de idade, menor de 14 anos, a cultura do estupro, onde a pessoa possui a outra à força, modelo do incesto, onde irmãos casam com irmã. A gente sabe que até biologicamente isso é perigoso. Pais casar com filhos, com filhas.
A gente sabe que tudo isso, segundo o padrão bíblico, segundo a Bíblia, é uma aberração. E tudo isso caminha para o quê? Para a autodestruição e para o egoísmo. E a gente não pode, nós não podemos permitir que um pensamento único venha dominar tudo. O cristianismo é contra esse pensamento, contra qualquer tipo de pensamento totalitário ou de impor, da imposição de um pensamento totalitário. O cristianismo, ele liberta e ele é libertador, mas ele tem uma proposta. E a proposta do cristianismo, a proposta de Deus, ela é uma proposta construtiva, construidora, ela constrói. E se a gente fugir dessa proposta do cristianismo e pular e ir para o pluralismo, a gente saindo dessa proposta de Deus, do padrão de Deus, para um padrão secularizado, pluralista, nós estamos indo para a autodestruição, para um desequilíbrio, para um egoísmo. É um egoísmo. Pensar no estupro, pensar na pedofilia, é um egoísmo, é uma confusão. Pensar no irmão casando com uma irmã é uma confusão, não é assim. Deus não criou para ser desse jeito, portanto, precisamos proteger a nossa família do pluralismo. Como que eu posso, pastor, proteger a minha família do pluralismo? Seguindo o padrão de Deus, o padrão bíblico. Se você quer viver do jeito que você quiser, meu querido, a escolha é tua. A escolha é tua, as consequências também. Você é livre, você tem o direito de fazer o que você quiser. E nós não devemos jamais ridicularizar, nós jamais devemos ter preconceito com alguém. Mas nós dizemos, eu tenho a minha preferência. Eu sou livre para ter a minha escolha e a minha preferência. Se você quer defender a sua família do pluralismo, volte-se para Deus, volte para o padrão de Deus. E o padrão de Deus é esse. Deus tem os seus propósitos com a família. A família é uma instituição divina. A família é algo projetado e pensado do coração de Deus. Nós sabemos que existe Deus, o Criador do universo e da vida e da complexidade de tudo que há. Ele é o Criador, que faz muito mais sentido a gente crer em Deus do que crer na teoria do Big Bang ou da evolução. E uma vez que a gente crê que Deus existe, que Deus é o Criador, então Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é melhor para a família, Deus sabe o que é melhor, qual é o modelo de família ideal. Deus sabe qual é o jeito certo da família e os propósitos também da família. Deus criou para ser família o homem e a mulher e os seus filhos. E a família se fortalecendo, caminhando unida, junta, no mesmo propósito, nós teremos uma sociedade abençoada. Famílias unidas, uma igreja bem estruturada, famílias bem estruturadas, uma sociedade bem estruturada. E o propósito de Deus é que essa família se una e seja um ambiente de paz, seja um ambiente de harmonia, um ambiente de respeito, de provisão, de proteção, um ambiente de projetar as pessoas e cidadãos para a vida. A família, como diz alguns pastores midiáticos por aí, a família é a célula máter da sociedade. A família é um núcleo principal da sociedade e ela precisa ser defendida, mas existe uma conspiração contra a família. O pastor Anderson Silva, eu assisti uma de suas palestras, seu seminário, onde ele dizia que existe uma conspiração contra a família, uma conspiração da sociedade, uma conspiração de valores contra a família, contra a figura do pai e da mãe. Nas escolas já está sendo desconstruído o dia do pai e o dia da mãe. Não é mais o dia do pai, o dia dos pais e o dia das mães. Agora é o dia do cuidador.
Mas tudo isso é um ataque velado contra a família tradicional e conservadora. Nós precisamos estar atentos, porque se a família for destruída, uma sociedade ela parte para se tornar uma sociedade animalesca, uma sociedade primitiva, sem princípios, sem limites, sem valores. É muito perigoso. Nós precisamos defender a família, porque a família é um projeto de Deus para nós e para a sociedade. Eu sonho, o meu desejo, e eu tenho certeza que muito mais, é o desejo de Deus que nós tenhamos famílias fervorosas, famílias unidas, famílias fortalecidas e fervorosas. Mas eu estou vendo que as famílias unidas, famílias que caminham junto, está se tornando uma raridade. As famílias estão se tornando frágeis. Muitas coisas que estão acontecendo, vou citar apenas um exemplo só, está enfraquecendo a família. A gente olhar para a questão da tecnologia, o avanço tecnológico tem feito as famílias se distanciarem um dos outros. As famílias estão ficando separadas. É cada um no seu quarto, cada um com a sua TV, com o seu computador, com a sua mídia digital, com o seu smartphone. Cada um está ali no seu mundo particular, virtual. Isso tem distanciado a família e enfraquecido os relacionamentos. E isso é muito perigoso. E Deus está nos chamando para viver a unidade da família, para viver famílias fortes, para viver a família segundo o coração de Deus, um padrão que Deus estabeleceu. Primeiro de tudo, meus queridos, esse padrão estabelecido por Deus é o padrão ideal para que um homem e a mulher se complete, e é um padrão ideal também para a procriação. Deus criou o homem e mulher, cada um com papéis diferentes e também com personalidades muito diferentes, não é? E a gente percebe a importância do papel do pai no lar, o papel do homem, o papel masculino e também o papel feminino. É importante para a formação, seja do filho ou seja da filha. É muito importante a distinção dos papéis. E é muito interessante dizer que a sociedade, por muito tempo, ela oprimiu e diminuiu e menosprezou o papel da mulher. E ainda a sociedade ainda é muito machista. Só para vocês terem a noção, a Constituição Federal de 1916 e 1922, a Constituição Federal, ela colocava a mulher num patamar inferior ao do homem. E depois isso vem a ser corrigido na Constituição de 1988, quando se traz o modelo de casamento com união estável. Preste bem atenção. Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe qual é o modelo, Ele pode dizer qual é o modelo e o padrão de família e o modelo de casamento para nós, então é Ele que nós devemos seguir. E quando Deus distingue esse papel, homem e mulher, macho e fêmea, Ele vai mostrar para a gente, quando nós olhamos para a característica de cada um dos dois, nós vamos ver a importância de cada um desse papel na formação do filho. Quando a gente olha, geralmente, em linhas gerais, para o homem normalmente ele tem esse instinto protetor, um instinto provedor, e o homem normalmente ele é mais racional, mais prático, mais objetivo, né? Quando a gente olha para a mulher, a gente vê que a mulher, ela é muito mais dado à emoção, ela é mais sentimental, ela é mais complexa. E tudo isso é importante na formação social, na formação dos filhos. Um filho precisa ter o papel de um bom pai dentro da sua casa, no momento em que ele precisa ser firme, no momento em que ele precisa defender a família, no momento em que ele precisa tomar a decisão.
Na forma também de educar e de corrigir, um filho também precisa desse papel feminino, precisa do papel da mãe, no papel da doçura, da brandura, da docilidade. Precisa ver também um outro lado, um lado que é mais sensível, que é mais delicado, que é mais criativo. Então, Deus cria dois seres diferentes e distintos, mas que vêm a se completar. Essas diferenças vêm a se complementar. O homem e a mulher, os dois, ambos se completam, se complementam. E além dos dois se complementarem, há também o princípio da procriação, o princípio do povoamento, da multiplicação. Então esse é o ideal de Deus para nós. E quando Deus fala para o homem e a mulher se multiplicarem, serem fecundos, Deus, ele traz esse núcleo, essa célula máter, que é a família, como um ambiente propício para a procriação e também para a educação, um ambiente propício para o afeto. E aí, só que para que esse casamento, essa família se torne um modelo, padrão, ideal, ela precisa observar e obedecer os princípios cristãos. Porque não é também só deixar pai e mãe e ser uma só carne, mas vão casar, vão ter sua vida, mas vão viver do seu jeito, de qualquer jeito. Deus estabeleceu tanto os papéis, como Deus também estabelece a forma de cada um cumprir, viver os seus papéis dentro do lar, dentro da família. Quando Deus fala que o homem precisa deixar pai e mãe, Ele está falando de algo muito importante. Ele está falando de pelo menos 3 características, 3 aspectos básicos que um homem e uma mulher precisam ter, precisam fazer para poder então constituir, formar uma família, que é esse modelo de Deus, o modelo ideal, não um modelo pluralista. Deixar pai e mãe é importante porque ao deixar pai e mãe, você precisa deixar geograficamente, sair da casa do pai e da mãe. É preciso deixar um filho e a filha, quando um casal se casa, se for ficar morando na casa do pai e da mãe, vai ter problema. Vai ter problema. Porque quem é que manda? Quem é que decide? Percebe? Então, o ditado popular que diz que quem casa quer casa é verdadeiro. Porque quando um casal se casa, eles precisam formar uma nova família, uma outra família. Então é preciso deixar a casa do pai e da mãe para viver na sua própria casa. Isso é salutar, isso é saudável. É preciso deixar também, não só geograficamente, mas é preciso deixar financeiramente e emocionalmente também, para que esse casal possa se tornar uma família madura. Porque muitos casais, muitos filhos continuam dependendo financeira e emocionalmente dos seus pais. Qualquer coisinha o pai vai lá e paga as contas. Qualquer coisinha o pai vai lá e faz compras. Paga as contas, faz as compras. E aí, filho, eu vou aprender a ter responsabilidade quando? Vou aprender a ser homem quando? Então, pais, eu acho que uma ajuda de vez em quando é bom. Uma ajuda, eu recebo de vez em quando ajuda dos meus pais. Mas eu não fico pendurado, eu não fico todo mês, todo tempo recebendo ajuda deles, eles pagando as minhas contas, coisas, compromissos que são meus. Amém? Então, também, além dessa questão financeira, a questão emocional. Tem muitos filhos e muitas filhas. E aí, principalmente, vai um pouquinho aqui uma palavra para as irmãs, para as mulheres. Muitas das mulheres, as mulheres são muito mais ligadas à família, são muito mais ligadas aos pais, à mãe. E normalmente, qualquer probleminha que tem no começo do casamento, às vezes ela já quer falar com a mãe, já quer correr para os pais. Mas agora, com o casamento, o marido e a mulher são uma só carne. É preciso os dois conversar, é preciso os dois se resolver, é preciso agora um chorar no ombro do outro. Agora,
marido e mulher também precisam resolver as suas diferenças. Quando Deus coloca o padrão, macho e fêmea, homem e mulher, para deixar pai e mãe, para formar uma nova família, Deus já sabe dessas questões para que o casal atinja a sua maturidade. E só tem como a gente evitar o perigo da pluralidade se a gente seguir o padrão de Deus e se a gente caminhar segundo a maturidade. E agora, para que a gente de uma vez por todas espante o pluralismo, agora nós precisamos ver como que deve ser o relacionamento, o tratamento de uma família ideal, de uma família segundo o coração de Deus, de uma família cujo padrão é estabelecido por Deus. Se você puder aí, abra sua Bíblia comigo, junto comigo em Efésios capítulo 5, para vocês verem o que é uma família tradicional, uma família não tão moderna assim, uma família que não é pós-moderna, mas uma família que observa e respeita os princípios e os padrões estabelecidos por Deus, uma família que caminha rumo à construção e não à destruição, que caminha com valores, princípios e padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Efésios 5, a partir do 21. Olha só o que diz a palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Agora, uma palavra para os filhos, Efésios 6, um pouquinho só mais à frente. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse é o modelo, esse é o padrão de Deus estabelecido para nós, ou seja por aí chamado, por aí fora, na sociedade, de um modelo fundamentalista, um modelo conservador, um modelo tradicional. Esse é o modelo tradicional, e eu quero me valer aqui também da Constituição Federal, porque até hoje, na Constituição Federal Brasileira, de 1988, diz que a formação da família é entre um homem e uma mulher, até a própria Constituição Federal. Já dizendo, a gente respeita, nós respeitamos todos os modelos de família, mas nós escolhemos um. Nós escolhemos um. E qual escolhemos? E porque eu escolhi um, isso não me dá o direito de discriminar, ou de ser preconceituoso, ou de difamar, ou de falar mal de outros modelos. Mas, pelo que nós vimos e conhecemos, pelo que nós sabemos, pelo que é estabelecido pela fé, pela cristandade, pelo que é estabelecido pelo direito que nós temos, o direito de um país laico de exercitar a nossa fé. A nossa fé diz que o casamento ou o modelo ideal de família é entre um homem e uma mulher e os seus filhos. E como que esse homem, essa mulher, como que essa família deve viver, deve se portar, deve se comportar? Olha só que interessante, em Efésios, já no versículo 21, diz que um deve se sujeitar ao outro. Então, para aqueles, às vezes para os homens que gostam muito do versículo que fala que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, no versículo 21, está dizendo que um deve se sujeitar ao outro, ou seja, o marido deve se sujeitar à mulher também. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Então, a ideia do sujeitar-se um ao outro, um modelo, dentro desse modelo estabelecido por Deus, entre o homem e a mulher, deve haver a tolerância, deve haver a concordância, deve haver um comum acordo, para que as coisas vão bem, para que as coisas caminhem bem.
Um deve sujeitar ao outro. Quando Deus criou o homem, o macho, e Ele fala para o homem cuidar de todas as coisas, cuidar do jardim, cuidar da mulher, Deus deu um papel de maior responsabilidade para o homem, porque ele deve proteger e cuidar de tudo. E a mulher, Deus deu a mulher para o homem para ser a sua adjuntora, a sua conselheira, a sua auxiliadora. Deus, em nenhuma forma, a Bíblia é contra o machismo, a Bíblia é contra a opressão, contra a mulher, ou a diminuição, ou a desvalorização da mulher. Quem é machista está indo contra a Bíblia. Esses dias atrás eu tive que corrigi um irmão lá na igreja, porque eu fui aconselhar a família e o casal, e o irmão falou: pastor, minha mulher não me obedece, ela não me obedece, está desrespeitando aí na decisão que eu tomei com o filho e tudo e tal. Aí eu tive que chamar o irmão de canto e falar assim: ô irmão, você precisa mudar o teu jeito de falar, você precisa mudar para começar a palavra. Como assim, tua mulher te obedece? É tua filha, ela é tua irmã? Não, não é assim que funcionam as coisas. Primeiro, vocês precisam conversar mais, dialogar mais. É preciso restaurar a comunicação entre vocês. Vocês não estão se comunicando. E a decisão de um está chocando com a decisão do outro. E não é assim. Ambos, marido e mulher, precisam conversar, precisam ter diálogo. Precisam ter diálogo sobre tudo. Sobre as decisões da família, sobre os projetos da família, sobre a criação dos filhos, sobre as finanças, sobre os gastos, sobre tudo. Tudo que vai ser feito na família, o orçamento familiar, tudo, os sonhos, as viagens, os lazeres, é preciso estar em comum acordo, é preciso haver um diálogo. Isso é sujeitar-se um ao outro. Aí, quando fala para a mulher sujeitar ao marido e o marido amar a esposa, fica muito mais fácil da gente entender, porque no versículo 21 já falou que um tem que sujeitar o outro. Na ideia de amar, na ideia de tolerar, na ideia de perdoar, na ideia de se relacionar bem, na ideia de respeitar, na ideia de tratar bem. Amém? Então, o modelo de Deus é esse: homem e mulher, macho e fêmea, vivendo em comunhão, vivendo os princípios de Deus, vivendo o respeito, vivendo a fidelidade. Para muitas pessoas, a família é uma instituição falida. Para muitas pessoas, esse negócio de casamento entre homem e mulher já é uma coisa ultrapassada. Para muitas pessoas, esse negócio de amor entre um homem e uma mulher, amor verdadeiro, isso não existe, não é verdade. Muitos pensam assim. A sociedade pós-moderna, a sociedade pluralista diz isso. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia, ela diz que sim, que existe amor verdadeiro, sim, entre um homem e uma mulher, que pode existir fidelidade, sim, que um casal pode viver ali todo a sua vida e os seus dias até o seu fim, sendo fiel um ao outro e amando um ao outro. Não que esse casamento vai ser perfeito, mas esse casamento, ele tem uma base sólida, e essa base sólida é Deus, são os princípios e os valores éticos e morais cristãos. Eu quero dizer para você que Deus ama e valoriza a família com um padrão que Ele estabeleceu, e que a família precisa urgente ser restaurada, sair dos relacionamentos superficiais. A família precisa urgentemente ser restaurada, os diálogos. A família precisa urgentemente ser restaurado, esse amor, essa fidelidade que Deus quer que a família viva. Amor, fidelidade e respeito, para que o lar, para que a família cristã, essa família ideal, essa família modelo, seja esse ambiente de harmonia, seja esse ambiente de paz, seja esse ambiente de provisão, seja esse ambiente de proteção, seja esse ambiente de educação e de formação de um bom cidadão para a sociedade. Os princípios e valores éticos do cristianismo formam um bom cidadão, porque formam um cidadão
ético, honesto, respeitador, amém? E nós precisamos aqui, agora já para finalizar, já vou pedir para o grupo de louvor já estar a postos, nós precisamos tomar decisões inteligentes na família. Deus quer restaurar o fervor da família, Deus quer restaurar uma família unida, uma família junta, uma família fervorosa, amém? Não dê espaço, não dê lugar para o pluralismo na tua família. Se você é cristão, se você quer viver os valores cristãos, no cristianismo não há valor para o pluralismo, porque o pluralismo, ele parte de um princípio onde qualquer coisa, qualquer modelo é válido. E nós sabemos que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nós sabemos que a cultura do machismo não é válida, a cultura do estupro não é válida, a cultura da pedofilia não é válida, a cultura do incesto não é válida. Amém? Afastemos as nossas famílias, protejamos a nossa família contra o pluralismo, colocando a nossa família aos pés da cruz, no altar de Deus. Coloquemos as nossas famílias, irmãos, diante de Deus, para que Deus venha curar, para que Deus venha santificar. A santificação da família é a santificação de todos os ideais para a vida, para todos os outros membros da família. Eu quero te convidar a tomar uma decisão inteligente, como foi a decisão de Josué. E lembrando que o propósito de Deus é na família. Deus começa uma família com um macho e fêmea e ordena para que eles sejam fecundos. Deus, quando Ele vem aqui na terra, Ele se encarna através do Seu Filho Jesus Cristo. Ele vem no seio de uma família. Ele vem ali, Ele nasce junto de José e Maria. Deus valoriza a família tradicional, homem e mulher, amém? Deus, quando escolhe, o texto inicial que o pastor Adriano leu, é um texto onde Deus chama Abraão, chama ele para ser uma família, e para ele ser o pai de uma grande família. Através de Abraão, da família de Abraão, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Antes existia esse chamado da aliança, de um povo, de uma nação, mas agora o chamado de Deus é para a igreja, é para mim, para você. Na nova aliança é a igreja, a família é a igreja. E eu quero te convidar a fazer como Josué. Depois que Israel adentrou na terra prometida, o povo de Deus entrou na terra prometida, muitas bênçãos, casas já construídas, pomares já estavam cultivados e plantados, eles entraram e desfrutaram da bênção. Eles viveram uns 40 anos de paz, mas depois o povo de Israel se acomodou e começou a virar as costas para Deus, abandonar os valores de Deus, os valores da família, e começaram a seguir outros caminhos. Josué, vendo essa situação e vendo que isso não agradava a Deus, ele chamou todo Israel. Se você ler Josué capítulo 24, a partir do versículo 1, ele chama todos os anciãos, todos os líderes da nação, para fazer um concerto, para fazer um combinado diante de Deus. E Josué fala para aquela nação, para as famílias daquela época, eles falam: olha, se vocês querem seguir outros valores, se vocês querem seguir em outros padrões, se vocês querem ser pluralistas, se vocês querem seguir outros deuses, outros caminhos, outras práticas, que sigam, então sigam, mas eu não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos a Deus. Nós vamos servir ao Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o propósito de Deus para você, para a tua vida, é a família. E a família juntas e unidas no altar de Deus, perante o Senhor, cumprindo o propósito de Deus, que é servir a Deus, servir ao próximo, servir a sociedade.
A família tem um importante papel a cumprir na sociedade, mostrando que a família é esse núcleo, esse ambiente mais favorável e propício para produzir cidadãos de bem. Amém? A família tradicional, idealizada por Deus. E Deus ama tanto a família, Ele quer tanto salvar a família. Ele faz isso com Abraão. Josué faz esse pacto dele e da sua família servirem a Deus. O melhor que uma família tem a fazer para cumprir o seu papel na sociedade, para ser bênção para uma sociedade. A forma que a família pode abençoar a igreja e a sociedade é servindo a Deus, é sendo fiel a Deus, é abandonando a secularização, abandonando a mentira, abandonando os prazeres da carne e vivendo para Deus, vivendo os princípios de Deus, da fidelidade, do amor e do respeito. O apóstolo Paulo e Silas, quando eles oravam na prisão e veio um terremoto, abriu as portas da prisão, um carcereiro ia se matar. Mas o carcereiro, quando foi se matar, Paulo e Silas falou: não faça isso, não faça tal coisa contra a tua vida, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro, comovido, porque viu que eles eram homens de Deus, ele falou: o que eu faço? O que eu devo fazer para me salvar? O que eu devo fazer para que a minha vida seja salva? Eles falaram o quê? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Deus quer salvar você e Deus quer salvar a tua família. Deus quer restaurar você e Deus quer restaurar a tua família, para que você viva Deus, viva os padrões de Deus para a tua vida, para a tua família. Sabe o que aconteceu com aquele carcereiro depois? Ele foi salvo, ele e a família dele. Se você ler Atos 16, essa história, você vai ver que depois, no finalzinho do capítulo 16, você vai ver o carcereiro. Olha só como que Deus faz, como que Deus transforma. O carcereiro, o mesmo que era um homem cruel e violento, que açoitou Paulo e Silas, que estavam com as suas peles rasgadas por ter sido açoitado, o mesmo carcereiro que os açoitou, ele agora recebe Paulo e Silas na sua casa. Ele e a sua família receberam Deus no coração deles. E agora, aquele que violentou, que açoitou Paulo, ele mesmo, a Bíblia vai mostrar que ele estava lavando as feridas de Paulo e Silas, estava curando as feridas de Paulo e Silas, e a sua família estava servindo um banquete para Paulo e Silas. Amém? Esse é o ideal de Deus para nós. Família unida, família restaurada, família vivendo os padrões de Deus e a família servindo. Deus quer curar e restaurar a minha e a tua família para nós servirmos outras famílias, para que outras famílias também sejam fortalecidas e sejam unidas. Deus quer curar e restaurar famílias para que elas também possam curar e restaurar outras. Assim como aquele carcereiro que era violento, agora se transformou num curador de feridas, e a sua família servia banquete para homens famintos. Que a minha e a tua família seja curada por Deus, que a minha e a tua família não dê espaço para o pluralismo, mas vivamos os valores e os padrões de Deus. Deus quer salvar a minha e a tua família e fazer com que a minha e a tua família seja uma família de bênção, que promova a paz, que promova a cura e a restauração de outras famílias. Amém? Vamos tomar essa decisão inteligente na família. Vamos pedir para que Deus restaure o fervor espiritual da nossa família. Vamos pedir para que Deus restaure os relacionamentos, a comunicação da nossa família, que tenhamos relacionamentos profundos, que tenhamos uma fé verdadeira e fervorosa e que sejamos canal de Deus, bênção de Deus para outras famílias da nossa sociedade. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que nós sigamos o padrão de Deus, porque esse padrão, ele é construtivo e abençoador. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nós vamos agora louvar, nós vamos cantar e exaltar o Deus Criador da família. Amém? Após essa canção, o pastor Adriano estará orando conosco. Mas louve a Ele de todo o seu coração, entregue a Ele agora o melhor do teu louvor e já peça para Ele abençoar a tua família. Amém?